Dando início à programação científica do primeiro fórum, convidamos à frente a segunda vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, doutora Rosilane Nascimento das Mercês Rocha. Além de segunda vice-presidente do CFM, a doutora é coordenadora da Comissão de Saúde e Espiritualidade do CFM, cirurgiã geral, especialista em medicina do trabalho, medicina legal e perícia médica. Hoje, a doutora Rosilane Nascimento discorrerá sobre o tema A importância da saúde e da espiritualidade para a medicina e o sistema conselhal. Doutora, excelente palestra para a senhora. Vai ficar preso aqui, ó. A gente colocou embaixo. Tá ótimo. Bom dia a todos. Quero parabenizar o presidente Rafael Martinez pelo discurso dele, pela sensibilidade dele em criar esta comissão. Ser presidente de um conselho é isso, né? Não basta ter competência técnica, competência de gestão, competência de liderança política, mas é preciso ter sensibilidade, porque quando a gente recebe uma proposta dessa, como a Lorena fez, e o presidente aceitou e formou essa comissão maravilhosa, e eu gostaria de parabenizar por isso, é muito importante. Em nome da doutora Ana Paula, eu cumprimento todos os demais membros da comissão. Quero deixar um abraço muito afetuoso do nosso presidente do Conselho Federal de Medicina, doutor José Iranda Silva Galo, que é um grande presidente também. Presidente, me autoriza a quebrar um pouco o protocolo? O que aconteceu? Gente, eu não consigo ficar parado, eu preciso andar. Né? Então, e eu preciso ficar perto, eu gosto de gente, aí eu preciso ficar perto de vocês. Quando eu tive essa intuição, digamos assim, sobre esta comissão, alguns vão me compreender, eu levei isso para o presidente, e o presidente ficou... Mas como que seria isso, Rosilane? Falei, presidente, existem estudos que demonstram que a espiritualidade ela traz um desfecho mais positivo para os pacientes. Eu fui tentando falar um pouco com ele sobre isso. E que algumas sociedades de especialidade já tinham. Cardiologia tem um grande departamento de saúde e espiritualidade, psiquiatria, pediatria. E o que ele falou assim, bom, então vamos montar. No Conselho Federal de Medicina funciona assim, nós somos 3 vice-presidentes. O primeiro vice-presidente, ele coordena toda a área de câmaras técnicas. Então, hoje, no CFM, nós temos 55 câmaras técnicas para todas as especialidades, além também das áreas de atuação e outras comissões. Então, isso fica ao cargo do doutor Emanuel Forte, que é conselheiro federal por Alagoas. E eu fico na segunda vice-presidência, que coordena toda a parte de edição de resoluções, pareceres. E a terceira vice-presidência, que é o doutor Giancarlo Cavalcante, conselheiro por Rio Grande do Norte, ele cuida da parte de fiscalização, ele tem um departamento de fiscalização. Portanto, a parte de comissão de saúde e espiritualidade ficaria no departamento, né, na coordenação geral de todas as comissões e câmaras com o doutor Emanuel. E aí eu fui explicar para ele. Ele falou, então vamos, até porque ele é psiquiatra, e um grande psiquiatra que publica muito estudo, que ele se aprofunda há muitos anos nessa temática, é o doutor Alexander Moreira, de Juiz de Fora. É o nosso grande mestre. E o Emanuel conhece, então já foi favorável também, né?
E eu mostrei alguns estudos. Por quê? Na medicina, nós precisamos caminhar para e passo com a ciência, sempre buscando as evidências científicas. E por isso a gente não pode se afastar dessa trilha. E eu mostrei isso para eles. Então, vamos levar para a diretoria do CFM. E aí, quando chegou essa proposta, sempre tem alguma brincadeira aqui e ali, mas o que vai ser essa comissão de espiritualidade? Porque fala de espiritualidade, se remete a uma doutrina espírita, a uma religião, alguma coisa, e não é isso. Aí eu fui explicar também para os diretores. Então, são vários passos, mas já com a sensibilidade do nosso presidente, numa fala dele já apoiando e dizendo que era importante também nós termos esta comissão no Conselho Federal de Medicina. E aí, quando instituiu a comissão, foi aquele alvoroço, alvoroço bom, né? Porque chegou em boa hora. Tem sempre aqueles que falam, mas demorou muito. Gente, não é que demorou, chegou na hora que tinha que chegar, na hora que as pessoas estavam preparadas para trabalhar, porque é um tema muito importante. E dentro dessa comissão, nós temos pesquisadores, estudiosos que têm publicações científicas que trabalham diretamente com isso, além dos outros membros médicos que têm interesse, estudam também, mas que ainda não avançaram muito nas pesquisas desse tema. Então, agora a gente vai, feito esse início, né, para a gente. Agora a gente vai falar, então, da importância da saúde e da espiritualidade para a medicina. É o de baixo. Eu não tenho conflitos de interesse, eu não recebi nenhum tipo de patrocínio de nenhuma empresa para essa apresentação, mas o honroso convite do CREMEGO. Então, saúde e espiritualidade é importante, assim como o presidente falou, a gente entender o que é espiritualidade. Do que a gente está falando? É de religião? Não. Pessoas que não têm nenhum tipo de afiliação religiosa, elas podem ter espiritualidade. A relação entre espiritualidade e saúde tem ganhado destaque crescente nas últimas décadas, tanto no campo científico quanto institucional. Estudos robustos associam a dimensão espiritual a melhores desfechos clínicos, maior adesão a tratamentos e melhor qualidade de vida em pacientes com condições crônicas. No Brasil, o Conselho Federal de Medicina vem acompanhando essa evolução e assumindo papel ativo no debate, reconhecendo a importância de integrar aspectos espirituais de forma ética, científica e respeitosa na prática médica. Então, nesta medicina contemporânea, nós não podemos confundir espiritualidade com religião. Trata-se de uma dimensão de experiência humana que é relacionada a sentido da vida, valores, propósito, esperança, enfrentamento do sofrimento, da dor e da finitude. É reconhecida como parte da integralidade do cuidado em saúde, especialmente em contextos de doenças crônicas, terminalidade da vida, sofrimento psíquico, no caso, os transtornos mentais, cuidados paliativos e a reabilitação e adesão terapêutica. É muito importante e existem várias instituições internacionais, faculdades, pesquisadores internacionais. Um grande é o professor Koenig, de Harvard, que tem vários trabalhos publicados com segmento de pacientes. 89 mil é o N de sujeitos da pesquisa e estudos que têm um tempo de acompanhamento de até mais de 16 anos. Então, são estudos que trazem robustez e que nos autorizam a falar que sim, que é preciso que os médicos trabalhem a espiritualidade junto com os seus pacientes. Como? É isso que a gente está trabalhando aqui e lá no CFM para a gente chegar a uma orientação técnica correta. Então, a literatura científica acumulada nas últimas décadas não é algo que surgiu no ano passado, né? Fornece evidências consistentes de que práticas espirituais e religiosas podem impactar positivamente
indicadores de saúde mental, enfrentamento de doenças graves, adesão terapêutica e bem-estar geral. Quando a gente fala que espiritualidade ela não é obrigatoriamente religiosidade, é porque a gente está se referindo a um termo amplo, mas a religiosidade faz parte dela, porque existem as pessoas que têm afiliação religiosa, que praticam uma religião, que praticam, cultuam a sua fé e que utilizam isso como parte da sua melhora clínica. Nos debates promovidos pelo CFM, especialistas têm enfatizado que espiritualidade não se confunde com religiosidade institucional, mas refere-se a valores, crenças e sentidos que ajudam o indivíduo a lidar com o sofrimento, a doença e a finitude. E a sensação que a gente teve, muito clara quando essa comissão foi criada, é que a população todos estavam necessitando de ouvir isso e queriam muito isso do CFM. Por quê? Não houve nenhuma crítica em nenhum momento. Isso aí uniu as pessoas, a imprensa, todos os veículos, né, de comunicação, porque nós passamos ali algumas semanas fazendo matérias, entrevistas falando sobre isso. O impacto clínico e psicossocial. Então, estudos nacionais e internacionais mostram a associação entre espiritualidade e melhor adesão ao tratamento. Pacientes que encontram sentido e propósito tendem a aderir mais às terapias, manter o acompanhamento, lidar melhor com as limitações funcionais. Também redução do sofrimento psíquico, né, a questão que envolve os transtornos mentais, então, associação com menor prevalência de depressão e ansiedade, melhor enfrentamento do seu diagnóstico e menor percepção de dor em alguns contextos. Melhora da qualidade de vida, especialmente em relação aos pacientes oncológicos, aqueles que estão com cuidados paliativos e doenças crônicas e incapacitantes. A espiritualidade, obviamente, não substitui o tratamento médico, mas pode atuar como fator protetor psicossocial e de suporte emocional, como foi muito bem tratado no discurso do Dr. Rafael, quando ele fala exatamente que é nesse momento de maior vulnerabilidade em que a espiritualidade vem e traz esse conforto e essa, digamos assim, esse reforço no enfrentamento dessa situação. A espiritualidade e humanização na prática médica, então, a incorporação da dimensão espiritual dentro da nossa prática clínica contribui para o cuidado centrado na pessoa, médicos que cuidam de pessoas que estão com doenças, né? Fortalecimento do vínculo médico-paciente, comunicação mais empática, maior compreensão dos valores do paciente nas decisões clínicas, apoio em situações de fim de vida, luto e limitação terapêutica. Isso dialoga diretamente com princípios de bioética, né? Autonomia, dignidade, beneficência, não maleficência, humanização do cuidado, segurança do paciente, então são decisões alinhadas com os pacientes, alinhadas também a valores que reduzem conflitos e abandono terapêutico. Limites éticos, o que o médico pode e não pode fazer. A abordagem da espiritualidade deve ser ética e profissional, como eu falei, dentro do que está previsto nas evidências científicas. Respeitar crenças do paciente ou a ausência delas. Por quê? A gente precisa entender que o médico ele não vai evangelizar ninguém, nem fazer ninguém seguir a sua própria religião, ou até mesmo aquele médico que não tem religião ou é ateu, ele precisa respeitar a espiritualidade do paciente. Compreendem isso? Isso precisa ficar claro. Nunca impor valores pessoais. A gente não está ali para mudar essa questão pessoal dele, da sua vivência, experiência com os seus valores e com a sua espiritualidade. Nunca substituir tratamento científico por aconselhamento espiritual. Também não é porque o médico vai estar trabalhando com o seu paciente em relação à espiritualidade que ele vai, de repente, aqui num exemplo, verificar que o paciente tem tanta fé que a fé vai curar, vamos suspender todo o tratamento. Isso também não se aplica.
Nunca induzir decisões clínicas com base em convicções religiosas do próprio médico, né? Centrada no paciente, o médico pode perguntar de forma respeitosa se crenças e valores impactam decisões de saúde. Vejam, muitos médicos já fazem isso. Só que isso não está escrito em lugar nenhum. É algo que ele faz daquilo que ele lê, daquilo que ele compreende como uma abordagem adequada, mas em nenhum momento ele recebeu uma orientação clínica, uma diretriz clínica para que ele pudesse seguir. Mas muitos médicos já fazem isso e de uma forma respeitosa. Bom dia, mestre João Anastácio. Pode articular cuidado multiprofissional, psicologia, assistência social, capelania hospitalar, quando disponível também. Então, acho que esse quadro é muito importante para nós, para a gente ter a noção do nosso limite nesse momento. A atuação institucional do CFM, como eu falei logo no início, né, nos últimos anos o CFM consolidou sua atuação sobre o tema por meio de iniciativas estruturantes. Em 2023 foi criada a Comissão de Saúde e Espiritualidade, com a missão de debater aspectos científicos, éticos e regulatórios da integração da espiritualidade à prática médica. Nós já fizemos, então, um webinar e para trazer o debate sobre os estudos que estavam sendo realizados e aqueles que existiam, e depois nós fizemos também o primeiro Fórum de Saúde e Espiritualidade, que está no portal, né, no YouTube, no canal do CFM do YouTube. Quem não assistiu, eu já convido para assistir. Tem palestras maravilhosas, inclusive a conferência do Dr. Koenig, que é aquele grande pesquisador de Harvard. Desde então, foram realizados eventos nacionais, como webinars, fóruns e conferências temáticas, reunindo médicos, pesquisadores e lideranças para discutir evidências científicas, experiências práticas e caminhos regulatórios. As iniciativas do CFM buscam abordar a relação médico-paciente sob uma perspectiva humanística e ética. A formação médica e a prática clínica, então. A inserção da espiritualidade na prática clínica médica passa necessariamente pela formação profissional. O CFM tem promovido debates sobre a anamnese espiritual, incluindo no tema dos currículos nas escolas médicas brasileiras. Esta é a proposta, né? Estudos internacionais indicam que estudantes e profissionais de saúde frequentemente reconhecem a importância da dimensão espiritual, mas relatam insegurança e falta de preparo para abordá-la adequadamente. Este é o objetivo, nesse ponto que a gente está, do Conselho Federal de Medicina, é criar essa orientação. Iniciativas discutidas, então, no âmbito do CFM, como oficinas, cursos e debates, com docentes, têm buscado reduzir essa lacuna, estimulando uma abordagem clínica estruturada, ética e alinhada à pesquisa brasileira. A realidade brasileira. O professor Álvaro Avezum é o cardiologista que criou o departamento na Sociedade Brasileira de Cardiologia, também o professor Moriguchi, tem também o professor Borba, Mário Borba. Então, são realmente pesquisadores, além do doutor Alexander, que se debruçam em pesquisas, estudos e publicação de artigos. Além disso, nós temos também o Giancarlo, que eu acho que é o maior o pesquisador que mais publica sobre o tema no Brasil. A discussão sobre espiritualidade na formação médica e na prática clínica contribui, então, para uma formação mais empática, a ampliação da escuta clínica, a tomada de decisão compartilhada. Eu acho que nessa grande evolução tecnológica, a gente precisa de um esforço acrescido para não nos afastarmos dos pacientes, ao contrário, para estarmos mais próximos dele. É algo que nos preocupa muito no sistema conselhal, é essa questão das novas tecnologias, da telemedicina e o distanciamento do médico do paciente. Toda essa evolução tecnológica, ela tem que vir para melhorar a assistência, facilitar a assistência à saúde, mas não para nos afastarmos e nos tornarmos figuras
não é desumanas, mas assim, frias, estáticas, né? Contidas numa tela de computador, numa tela de celular, enfim. Nós precisamos mais dessa formação empática e dessa ampliação da escuta clínica. E a escuta clínica não pode ser, Rosilane, uma escuta clínica com um computador numa tela? Pode ser, é melhor presencial. Mas eu também chamo a atenção para aqueles atendimentos que são presenciais e remotos. Ué, Rose, como que é isso? Como se está presencial, não é remoto. É aquele presencial que o médico não olha para o paciente, não escuta, não dá atenção, não está ali presente de corpo, de alma e de mente, não está presente ali. Ele não consegue ter essa relação. Aí eu chamo isso de atendimento presencial remoto, né? Tendências e perspectivas com base nos debates internos, nas evidências científicas e no cenário internacional, algumas tendências se desenham para o futuro da espiritualidade na saúde no Brasil. Formalização, então, de diretrizes clínicas com parâmetros claros para abordagem espiritual em diferentes contextos clínicos. Na nossa última reunião, nós discutimos isso e a gente já começou nós dividimos em dois grupos e um grupo da comissão está trabalhando isso. O outro grupo vai trabalhar para criar um inventário para a gente saber, na população médica, como que os médicos estão trabalhando essa questão da saúde e espiritualidade. Integração transversal da espiritualidade como dimensão legítima do cuidado em especialidades médicas, especialmente em cuidados paliativos, saúde mental e atenção primária. Quando vocês receberem, então, esse inventário do CFM, não só preencham, como também, por favor, nos ajudem, incentivando os colegas a preencherem também. Inclusão ampliada de conteúdos sobre espiritualidade na graduação e na educação médica continuada é muito importante. Fortalecimento da interdisciplinaridade com equipes multiprofissionais, integrando capelães, psicólogos e outros profissionais capacitados. Uso de tecnologias digitais para apoiar anamneses e acompanhamento espiritual, respeitando a diversidade cultural e religiosa. Quais são, aí agora a gente vai falar um pouco dos desafios, né? Apesar dos avanços, nós precisamos enfrentá-los, definições conceituais claras para diferenciar espiritualidade de religiosidade, capacitação profissional para garantir abordagens éticas e respeitosas, sensibilidade à diversidade cultural e religiosa brasileira, desenvolvimento de diretrizes que ofereçam segurança jurídica e ética aos médicos, consolidação de uma mudança cultural que reconheça a espiritualidade como parte legítima da prática médica. A inserção da espiritualidade na saúde depende da capacidade de articular ciência, ética, formação médica e políticas públicas. A universalização pode ser uma boa perspectiva, é necessário que sejam estabelecidas diretrizes. O ponto central da questão é fazer isso de maneira respeitosa, incluindo respeito àquele que é ateu também. O CFM tem desempenhado um papel central nesse processo, contribuindo para que o debate avance com base em evidências e respeito à diversidade. Eu gostaria aqui de apresentar a nossa comissão, foi o final do primeiro fórum da Comissão de Saúde e Espiritualidade. Lá no primeiro, vocês estão vendo Rossandro Klingen, um psicólogo palestrante. Ele fez uma apresentação absolutamente genial. Eu já convido a todos a irem ao canal do CFM no YouTube. Então, aqui são os membros, e aqui nessa ponta tem o professor Alexander Moreira, que é o pesquisador, professor de Juiz de Fora, que tem muitas publicações também. E aqui eu faço uma homenagem a todas as mulheres amanhã, com essa senhora que me deu a vida, que me ensinou valores. É uma mulher um pouco menos que 1,50 m, mas ela é gigante
no coração, na honradez, na dignidade, criou 4 filhos com muita dificuldade e, junto com meu papai, me ensinou valores morais muito fortes e que me deu educação, e eles me fizeram o que eu sou hoje. Eu sou muito grata a ela, tem 97 anos hoje, mora comigo e está lá esperando eu voltar para casa. Uma homenagem a todas as mulheres. Muito obrigada, parabéns pelo dia de amanhã. CREMEGO, valorizando os médicos, fortalecendo a medicina.